Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar e em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 2, que diz: Ora, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Ao lermos esse versículo e fazer menção ao seu contexto, o Senhor me levou à seguinte pergunta: estamos obedecendo à ordem do Senhor ou só fazemos aquilo que é interessante para nós? A história do profeta Jonas ilustra com toda clareza o que Deus queria dizer quando declarou a Moisés no livro de Êxodo, capítulo 34, versículos 6 e 7, a seguinte mensagem. Passando o Senhor perante Moisés, proclamou: Senhor, Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benevolência e verdade, que usa a beneficência com milhares, que perdoa a iniquidade, a rebeldia e o pecado. Contudo, ao culpado não tem inocente, castiga a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Jonas é uma história que apresenta também uma verdade imutável, isto é, revela-nos o grande amor de Deus e nos mostra a incrível graça do nosso Criador para com um povo pagão, cruel e obstinado, e até mesmo para um profeta teimoso e errado, que inicialmente se recusou a aceitar o seu chamado. As muitas mensagens sagradas de Deus, transmitidas através dos profetas, em quase todos os casos, dão forte ênfase em suas mensagens e não no mensageiro. Todavia, a maior parte da história do profeta Jonas, em contraste com os escritos dos demais profetas, lida com ele, pessoalmente, enquanto sua mensagem propriamente consiste em uma simples frase, como descrito no livro de Jonas, capítulo 3, versículo 4. No primeiro dia, Jonas começou a percorrer a cidade e clamava: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Você percebeu que o Senhor é Deus que opera na simplicidade? Ele não precisa da complexidade, mas de obediência? A experiência de Jonas ensina-nos que é impossível escapar da presença de Deus. É impossível fugir da ordem e do chamado de Deus. É impossível fugir do seu amor. É impossível entender a profundidade, a altura e a largura deste amor. O Senhor tinha uma boa razão para nos ensinar através de Jonas, pois as suas experiências desafiadoras e mesmo perturbadoras nos mostram que ainda mais do que nunca, disposto a fazer o inesperado a fim de cumprir seus propósitos para cada um de nós, pois nos faz crer e viver aquilo que em um primeiro momento parece impossível. Nínive era uma das maiores cidades do mundo antigo, a capital do domínio assírio, uma cidade pagã, fortaleza de glória, mas também era o centro de crime e violência. A grande capital assíria distava cerca de 800 quilômetros a nordeste de Israel. As escrituras sagradas a descrevem como cidade ensanguentada, toda cheia de mentiras e de rapina. O profeta Naum fornece detalhes da maldade e violência praticados pelos moradores de Nínive. Observe o que diz no livro de Naum, capítulo 3, versículos 1 a 4. Ai da cidade ensanguentada! Ela está toda cheia de mentiras e de rapina. Da presa não há fim. O estalo de açoite, o estrondo das rodas, o galopar dos cavalos e os carros que saltam. A cavalaria que ataca, espadas flamejantes e lanças cintilantes. Multidão de mortos, abundância de cadáveres. Não tem fim os defuntos. Tropeçam nos seus corpos. Tudo isso por causa da multidão dos pecados da bela e encantadora meretriz, da mestra de feiticeiras, que vende povos por seus deleites e famílias por suas feitiçarias. Sofonias, no capítulo 2, versículos 13 a 15, declara que um dia, por causa do orgulho da cidade,
Deus fará de Nínive uma desolação. Apesar de Nínive ter se tornado ímpia, o Senhor lembrou-se dela e ainda tinha uma palavra de restauração e de conserto. Este é mais um exemplo de como Deus tenta alcançar as nações gentias com advertências sobre resultados de seus pecados e iniquidades. Isto prova que Deus está envolvido intimamente com sua criação. O envolvimento de Deus na vida humana não se limita meramente ao povo da aliança. Ele não faz acepção de pessoas. Até os que não aceitam o verdadeiro Criador devem responder por suas ações diante do soberano Deus. No passado, ele pronunciou o juízo sobre os desobedientes, porque apesar das muitas advertências, grande era a maldade do homem e a terra estava corrompida e cheia de violência. No tempo de Abraão, ele anunciou a destruição das cidades, não israelitas, de Sodoma e Gomorra, por ter se agravado e multiplicado o pecado nelas. No caso de Nínive, Deus se revelou aos seus habitantes de maneira inconfundível, a fim de levá-los ao arrependimento. Um princípio fundamental do procedimento de Deus com a humanidade caída aparece em Ezequiel, capítulo 18, versículos 21 e 23, que diz: Mas, se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu, antes, que ele se converta dos seus caminhos e viva? A situação do povo de Nínive era muito delicada, pois ele foi descrito por Deus como quem não sabia discernir entre a mão direita e a esquerda. O profeta Jonas foi comissionado pelo próprio Deus de Israel a ir de Nínive, capital da Síria. A sua missão era advertir os assírios que, devido à sua crueldade, iriam ser destruídos caso não se arrependessem dentre 40 dias. Deus chamou Jonas a ir a Nínive. O profeta começou a suspeitar o que poderia acontecer. Ele pôs-se a pensar como Deus havia dado repetidas chances ao reino do norte. Caso os ninivitas se arrependessem de suas práticas perversas, Jonas sabia que era mensageiro de um Deus que podia compadecer-se. Tomado por inúmeras incertezas, o profeta se levantou para fugir e, diante da face de Deus, ele desceu à cidade de Jope e, achando ali um navio que ia para Tarsis, pronto para zarpar, pagou sua passagem e desceu para dentro dele. Tarsis, de fato, estava na direção oposta de Nínive, para onde o Senhor queria que Jonas fosse. Nínive estava a leste e Tarsis a oeste. Houve o cultivo de sentimentos puramente egoístas, criando barreiras e fazendo acepção de pessoas, práticas estas totalmente desaprovadas por Deus. Deus confiou a Jonas uma pesada responsabilidade. Tivesse o profeta obedecido sem questionar, certamente teriam sido poupadas muitas experiências amargas e ele teria sido abundantemente abençoado. Jonas não quis testemunhar aos pagãos em Nínive, mas quando começou a grande tempestade, ele foi forçado a testemunhar aos pagãos dentro do navio. Ele foi direto ao coração do assunto, dizendo-lhes que eles precisavam conhecer. Ele teve que confessar o pecado, teve que assumir quem era. Passou por várias provações para voltar e obedecer às ordens expressas do Senhor. Quero concluir dizendo, como vimos nessa história do profeta Jonas, a natureza obedeceu, os pagãos obedeceram, os pecadores obedeceram e se arrependeram, mas somente Jonas relutou em obedecer segundo o padrão que Deus queria. Em vez de sentir-se alegre pelo fato de Deus ter mudado os corações violentamente maus dos ninivitas, a história registra que essa mudança de rumo deixou Jonas muito furioso. O que a história de Jonas diz é que toda a Bíblia nos diz: não estamos sozinhos. Nosso Deus se interessa por nós, por mais difíceis que pareçam ser as situações de nossas vidas. Hoje, os que proclamam a última mensagem de Deus deveriam repetir aquilo que um dos anjos descritos em Apocalipse 14:7 o fez, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar,
e as fontes das águas. Que nesse dia possamos continuar a viver como cartas vivas que somos, a obediência ao Senhor e levar este evangelho aonde Ele quiser, como Paulo assim orienta Timóteo em sua segunda carta, no capítulo 4, nos versículos 1 a 5. Exorte-te, pois, diante de Deus, em Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Prega a palavra, insista a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com toda a longanimidade e ensino, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, se cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão de dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. Somente obedeça e deixe o restante com o Senhor, nosso Deus. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por esse dia. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de consagrarmos estas primeiras horas, de consagrarmos este dia a ti, Senhor. Somos gratos pelo seu amor e pela sua presença. E que a cada dia mais o Senhor faça, Pai, cumprir o seu querer e cumprir a sua vontade. Que não sejamos nós, mas o Senhor através de nós. Que não possamos ter este mesmo sentimento que Jonas teve, mas antes possamos ter, Pai, um sentimento de obediência. Que nós não precisemos passar por provações, por lutas, por simplesmente sair do curso daquilo que o Senhor preparou para nós. O Senhor nos envia para fazer algo. O Senhor nos envia para obedecer. O Senhor tem um chamado para nós, mas, muitas vezes, relutantes, queremos, Pai, ir em sentido contrário. Não permita, Senhor, que passemos por isso, porque o Senhor já nos deu esta experiência para não podermos ficar passando por esse tipo de situação. Mas antes, dá-nos a sabedoria de poder obedecer a Ti e viver diante daquilo que o Senhor preparou para nós. Graças te damos por este dia, Pai. Consagramos tudo aquilo que temos e que somos, para que o Senhor cumpra em nós e estabeleça em nós em mais este dia o seu querer. Somos, Pai, a sua noiva. Somos os teus que esperam, Pai, e aguardam, Senhor, pela tua vinda. Por isso, Pai, nós te louvamos, te exaltamos, te engrandecemos, glorificamos o seu santo nome, porque somente tu és digno de toda honra, glória, louvor e majestade. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Assim nós oramos, agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.